Oi galera, sejam bem-vindos de volta aqui ao Super Acadêmico, com o professor Fabiano. Nós tivemos aí uns lançamentos da semana de outros professores, né, da professora Alija, uma live dela, foi muito interessante, espero que vocês tenham visto. Pode acompanhar no canal que tem novidade toda semana. Hoje, né, eu vou falar sobre essa obra aqui do Erving Goffman, na área de sociologia, antropologia também, mas mais sociologia, que é a representação do eu na vida cotidiana. Esse livro eu gosto muito dele, eu trabalhei com ele no meu mestrado há 20 anos atrás, né? E é bem interessante porque ele, assim, como um dos autores expoentes do chamado interacionismo simbólico, que é uma área da sociologia que também afeta a comunicação, e ele traz, né, essa ideia de que quando você está em sociedade, né, quando você está em uma coletividade, a sua expressão pessoal, né, que ele chama de self, né, ele usa o termo em inglês é self, a expressão do eu. O título original é Presentations of Self, The Presentation of Self in Everyday Life, apresentação do eu na vida cotidiana, né? E aí esse eu que se apresenta na coletividade, ele é um eu construído, né, pela interação com o outro e a partir da compreensão e da expectativa desse conjunto de outros que compõem a coletividade na qual se está atuando. É por isso que aqui é bem interessante a capa, né, mostra um personagem refletindo a partir de um quadro, de um espelho. E ele usa muito a metáfora do teatro, né, para falar de como esse eu, né, esse self, se expressa, né, se apresenta na coletividade, né. E aí a construção teórica dele, né, ele usa elementos de campo a partir de uma experiência dele numa ilha, né, no litoral dos Estados Unidos, não me lembro o nome da ilha, mas no litoral leste, né, dos Estados Unidos. E aí ele constrói a ideia de que em qualquer sociedade, né, aparentemente é uma coisa razoável, aquilo que se espera de um indivíduo atuando, né, é o termo atuando, em sociedade é o que é aquilo que é expresso, né? E quando se desvia disso aí, causa um certo desconforto, né? Uma espécie de vergonha ou quebra de decoro. Tanto que as outras pesquisas interrelacionadas com essas noções que ele elabora sempre falam muito da vergonha e do decoro como sendo aquilo que no meio social se faz para que não se tenha de lidar com essa perda da representação esperada, né, da atuação esperada de cada indivíduo perante a sociedade. Então, a cada situação social que o indivíduo se encontra, ele vai atuar de acordo com o esperado. Quando ele não atua, gerando uma situação de desconforto, de vergonha, né, a coletividade tende a atuar de duas maneiras, né, possíveis: ou ignorando a falha, né, a falha, o erro de representação do indivíduo, até que ele se ajuste. Daí, por exemplo, nós estamos numa situação em que estão todos em silêncio, por exemplo, talvez um funeral, aí alguém, sei lá, não familiarizado com a situação, sei lá, conta uma piada, dá uma risada, né, faz alguma coisa que não é o esperado naquela situação. Aí a tendência das pessoas é ignorar até que aquela pessoa se ajuste, né, supondo que aquela falha foi momentânea e que ele vai se ajustar. Mas quando se insiste no erro, né, que é a tendência, quando não se conhece a situação ou se ignora por alguma razão, ou até tem distúrbios, né? Tem pessoas que têm distúrbios de empatia e que não conseguem atuar de acordo com o esperado na sociedade. Aí a tendência seria o grupo, né, começar a meio que excluir aquele indivíduo até que ele saia da cena,
né? Então veja a metáfora do teatro aparecendo novamente. Então sai da cena como sendo aquele que é o deslocado, o desconfortável, que causa vergonha, que causa a perda, né, a queda do decoro. Tanto que isso acaba se relaciona com outra obra do Goffman, que é o Estigma. Então, o estigma nada mais é do que um traço, né, específico de comportamento de uma pessoa que faz com que essa pessoa seja marcada. Aí a ideia de estigma, né, que é uma marca geralmente negativa, né, que faz com que essa pessoa se distinga dos outros e acabe sempre levando aquela marca, aquele estigma. Então, é só, por exemplo, imagine uma situação em que, numa certa coletividade frequente de pessoas, um indivíduo comece a se comportar mal por alguma razão. Sei lá, quando bebe, faz besteira nas festas, nos encontros. Nos primeiros momentos, as pessoas vão tentar, né, aceitar aquilo ali, levar na boa, né, e se ajustando, né, tentando apaziguar, tal, dando outras oportunidades, tal. Mas se aquilo ali ficar frequente e muito incômodo, a tendência vai ser aquela pessoa começar a ser colocada no ostracismo, né? Então começa a não ser convidado para as festas, começa a não ser colocado nos grupos de zap, né? E aí essa pessoa vai sendo colocada de lado por causa daquele estigma de ser aquela pessoa incômoda nos eventos sociais. Essa obra do Goffman, né, tem um potencial muito grande de dar bases para que uma compreensão diferenciada, né, uma compreensão fora dos certos padrões clássicos, como o marxismo, como a obra de Weber, né, como a obra do Durkheim, até a própria obra do Simmel também, que se bem que dá para fazer algumas pontes, porque lá no Simmel, com a sociologia da forma, se vê que é muito importante a maneira como as formas de relação social são estabelecidas, né, independente dos conteúdos. E aqui o Goffman está tratando também de como a aparência, digamos assim, dos relacionamentos, a aparência no sentido de que, da forma como se apresenta. E é bem interessante porque relaciona como o indivíduo se apresenta na sociedade, como a sociedade aceita aquele indivíduo e como esse relacionamento aí vai sendo construído a partir de uma série de expressões, né? Essas expressões relacionadas com uma certa teatralidade, mas não necessariamente, digamos assim, tornando falsa a maneira como nós nos apresentamos na sociedade, apenas compreendendo a partir de um jeito diferente, né, usando a metáfora do teatro. De certo modo, no texto, ele faz uma ponte até com o existencialismo, né? Não especificamente na obra de Sartre, mas mais com Simone de Beauvoir, quando ele menciona uma coisa que está na obra dela, que é a questão de que a mulher não nasce mulher, aprende a ser, significando, né, nesse caso, ele está usando no sentido de que o indivíduo, né, ser mulher, homem, não faz diferença, mas o indivíduo, ele aprende o que ele é, ou como ele deve ser, porque tem um cenário ao redor. Esse cenário é que vai dar a ele o subsídio para ele se expressar da maneira que é esperada. E aí, novamente, né, quando isso não ocorre de maneira ineficaz, né, ineficiente, a tendência é esse indivíduo ele poder ser colocado à parte, né, ser estigmatizado como sendo inadequado para a convivência. E aí, bom, bate bem com a sociologia americana, né, norte-americana, estadunidense, porque com predominância do funcionalismo, coloca bem a ideia de que o ajuste da sociedade, né, o seu funcionamento está na relação equilibrada entre o indivíduo, como ele deve se comportar na sociedade. Então o interacionismo simbólico e a obra de Goffman digamos assim, explicam de maneira mais aprofundada como isso deve ocorrer, ou como isso ocorre de fato pela descrição
de como nós tendemos a nos comportar perante a sociedade. Não quer dizer que outros elementos, né, outras formas de expressão e de comportamento não sejam possíveis, certo? Essa teatralidade não significa necessariamente uma obrigação, tanto que muito do que existe na sociedade, principalmente quando você compara sociedades diferentes como a sociedade estadunidense e a brasileira, você vai ver que nem sempre esse comportamento esperado, essa teatralidade, acontece de maneira integral, certo? Muitas vezes ela ou não acontece, né, acontecendo conflitos, distúrbios, né, ou ela simplesmente passa a ser parte do cenário, certo? Então, por exemplo, um choque entre culturas relacionado com isso é a maneira como muitas vezes pessoas de fora do Brasil, né, não entendem certos comportamentos brasileiros, comportamentos que seriam desviantes ou seriam indecorosos, né, vergonhosos para essas pessoas, para a gente não é, certo? A gente aceita, mas você vê que o cenário sociocultural é que acaba moldando, de certo modo, os comportamentos individuais. Moldando não no sentido de impor, não um determinismo puro, mas ele tende a influenciar bastante, certo? Tanto que, por mais que se negue um certo determinismo ou influência do meio social sobre o indivíduo, o nosso comportamento, né, individual, ele é um reflexo. Por isso na capa tem um espelho, né, frame, uma moldura na qual a gente se enquadra. A gente tende a refletir isso aí, né? De alguma maneira há um efeito reflexivo entre o cenário social e o indivíduo, certo? E é isso que a obra do Goffman tenta elaborar, descrever e colocar como sendo a explicação de como, né, a sociedade e os relacionamentos sociais funcionam. Agora, isso não implica, né, que a vida privada vai ser afetada também, certo? Aqui ele está falando exclusivamente dos ambientes em que os indivíduos estão se relacionando com a coletividade em público. Em ambientes privados, esse elemento tende a mudar um pouco, tanto que outras obras que continuam, de certo modo, a linha teórica dele, falam da questão da vida privada. Mas, de qualquer modo, há sempre esse choque possível entre a vida privada, causando a vergonha, né, o decoro, né, ou até mesmo a necessidade de fingir que não se vê alguma coisa quando o privado invade o público. E aí esses dois instantes da vida social do indivíduo entram em conflito, né? Então, e é muito problemático nos dias de hoje quando a vida privada, né, dos indivíduos, especialmente indivíduos com uma certa celebridade, estão o tempo todo sendo invadidas pelos elementos públicos, né? As redes sociais, câmaras em todos os lugares, essa vigilância constante que as pessoas sofrem por conta dessa mediatização da sociedade, né? Então, isso aí meio que confunde um pouco o espaço público do privado, né? E aí, na hora da expressividade individual, as coisas podem ficar complicadas. Então, quanto mais próximo é o self, né, o eu, a representação do eu pública daquela que é privada, mais fácil de transitar, né? Menos problemático, é como se a pessoa tivesse menos a esconder sobre a sua vida privada. Quanto mais distante, né? Especialmente quando se trata de celebridade, né? Você vê o escândalo que é quando uma celebridade é pega fazendo alguma coisa que não se esperava dela. Não se espera de ninguém, mas na celebridade é pior. E aí afeta a imagem e tal, e quando a imagem é um bem, é um recurso, né, da qual a pessoa, que é a celebridade, depende, aí as coisas ficam problemáticas para ela. Mas todo mundo faz parte desse mesmo esquema, segundo a obra do Goffman. Bom, eu espero que isso tenha aberto o interesse e a curiosidade, né, de vocês sobre a obra do Goffman, ou sobre esse tema, né, do interacionismo simbólico, da representação do eu na vida cotidiana.
Tá aqui o nome dele, para quem quiser pesquisar, certo? Eu recomendo esse livro, ele é muito interessante, a leitura é bem legal. O Estigma também é uma leitura boa, certo? Agora vai para um caminho diferente, é uma derivação dessa noção aqui, mas eu espero que tenha estimulado vocês a pesquisar sobre eles, tanto para sociologia quanto antropologia, e comunicação também tem alguns elementos relacionados com interacionismo simbólico. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, fazer comentários e perguntas, e até a próxima aula. Tchau!